Olá, irmãos e irmãs. Queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus e iniciando esse momento de louvor, de adoração a Ele, nós queremos convidar você a cantar junto conosco o cântico Poder para Salvar. Vamos cantar então ao Senhor? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Muito bem, irmãos, nós vamos dar início então à nossa devocional de hoje e eu quero começar essa devocional contando uma história, a história de um homem, um cristão, que mesmo numa situação de iminente tragédia, ele não pensou só em si. Ele pensou nas pessoas que estavam com ele ali naquele momento. Ele decidiu fazer a diferença da vida dessas pessoas. E a história começa assim. Em 10 de abril de 1912, John Harper, um escocês, pastor da Igreja Batista, começou sua última jornada na Terra. Ele embarcou no imponente transatlântico, na cidade de Southampton, na Inglaterra, em direção aos Estados Unidos para lá pregar o Evangelho. O transatlântico era o RMS Titanic. Para John Harper e cerca de 1.500 passageiros,
A última jornada de suas vidas terminou quando o transatlântico Titanic, que havia sido declarado inafundável, e isso pelas próprias palavras do inspetor do Ministério de Comércio britânico, que depois de rigorosa vistoria, percorrendo todo o navio, em voz alta, proclamou orgulhosamente: nem Deus pode afundar este navio. Mas ele estava errado. Aquele navio afundou. Depois de colidir com um iceberg a cerca de 400 milhas da costa do Canadá. Muitos daqueles que pereceram naquela terrível manhã de 15 de abril de 1912 não estavam prontos para morrer, pois não tinham se preparado para a eternidade. John Harper, entretanto, estava pronto. Ele sim estava pronto para morrer, pois ele era salvo. Enquanto o Titanic começava a afundar, a maioria das pessoas pensou apenas nelas mesmas e em como sobreviveriam ao naufrágio. Mas o pastor John Harper, diferentemente, pensou nos outros e na salvação de suas almas ao recusar a oportunidade de ser resgatado, entregando seu próprio colete salva-vidas para um outro passageiro, e logo se viu nas águas congelantes do Oceano Atlântico. Enquanto ele lutava com as águas sombrias que logo levariam sua vida, ele percebeu um colega de viagem se segurando em um pedaço de madeira. E então ele fez àquele homem a pergunta mais importante da sua vida: você está salvo? E aquele homem respondeu: não. John Harper era um conquistador de almas, um pescador de homens. Então, com simplicidade e objetividade, ele falou um trecho da Bíblia que está em Atos 16:31 para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Os dois logo se separaram, mas pouco tempo depois, devido à agitação das ondas, se encontraram novamente. E a mesma pergunta veio aos lábios daquele pregador que se afogava: você está salvo? De novo aquele homem respondeu honestamente: não. E aquele mesmo trecho da Bíblia foi repetido: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Pouco tempo depois, o nobre pregador mergulhou naquelas águas geladas pela última vez e, imediatamente, sua alma foi ter com Cristo. John Harper estava no céu, salvo. Enquanto isso, em algum lugar naquele mar congelante, seu último contato se tornou seu último convertido, pois aquele homem de fato pôs sua confiança em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, e sua alma foi salva. Algum tempo depois, foi resgatado e, chegando ao Canadá, testemunhou da sua conversão. Você está salvo? Essa simples pergunta, mas decisiva, é realmente o ponto-chave de toda a pregação do Evangelho. E essa é uma das lições que o pastor John Harper, através de sua atitude, quer nos ensinar hoje. Que o Evangelho, com toda a sua simplicidade, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas alguém pode estar pensando: Deco, o cara morreu congelado para pregar o Evangelho para uma pessoa desconhecida. O que isso tem de simples? Irmãos, a simplicidade está no fato de que John Harper não questionou a Deus se ele, entregando o seu colete salva-vidas para um desconhecido ou pregando o Evangelho para aquele homem naquelas águas geladas, ele sairia com vida daquele naufrágio. John Harper entendia que se o viver é Cristo, o morrer é lucro. É simples assim. Mas, de novo, alguém pode pensar: lucro? Mas o que há de lucro nessa atitude dele? O fato dele, mesmo perdendo sua vida, ter salvado pelo menos outras 2 vidas. Aí está o lucro. Uma ao entregar o seu próprio colete. E outra ao entregar
a sua própria vida. Mas é claro que para muitos isso é loucura. Mas não é justamente isso que a Bíblia diz? Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu disse há pouco, pelo menos 2 vidas, porque com certeza, e isso a Bíblia nos garante ao dizer que quando a palavra é lançada, ela não retorna vazia, que através do testemunho daquele homem, daquele pastor, daquele homem que estava junto com o pastor, outros também foram alcançados e creram em Jesus Cristo. Aquele pastor demonstrou que o evangelho é simples na forma de pregar. Na primeira oportunidade, ele pregou com o seu próprio viver, sem palavras, somente através da sua atitude de entregar o seu colete a outra pessoa. Ele simplesmente entregou o colete para a pessoa. Ele estava dizendo ali, salve a sua vida. Simples. Não precisa muita coisa. Não precisa encher de firula, de inventar modas. É simplesmente pregar, primeiro, através da sua vida. E a esse respeito tem uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, que diz: pregue o evangelho a todo tempo, em todo tempo, e se necessário, use palavras. Mas logo depois John Harper pregou falando da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, na sua parte A, vai dizer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Precisamos estar preparados, pois Deus cria soluções, Ele proporciona oportunidades para pregarmos a sua palavra. Mas nós precisamos estar preparados, conhecer a palavra, conhecer a Deus, saber do que nós estaremos falando. John Harper não viveu para ver aquele homem tomando a melhor decisão da sua vida, a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E isso não pode ser o que nos impeça de pregar o Evangelho. Muitas vezes desanimamos, desistimos de pregar porque não vemos os resultados na hora. Nós não vemos a pessoa tomar a decisão na hora. E isso muitas vezes nos desanima. Será que vale a pena? Parece que eles não estão nem aí. Eles nos ignoram. Mas o nosso papel é pregar a palavra de Deus. Esse trabalho de convencer, de tocar o coração, não é nosso, é do Espírito Santo. É Ele que vai trabalhar no coração e convencer o pecador a arrepender-se e a se converter. Mas outra coisa que John Harper nos ensina é que, em sua atitude de abnegação, de entrega, de entender que a vida com Cristo também é, na sua essência, o negar a si mesmo, ele demonstrou o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Foi a representação realmente do sacrifício de Cristo. Ele entregou sua vida para salvar alguém que estava morto em seus pecados. Cristo diz que quem quiser seguir a Ele, teria que negar a si mesmo. Ou seja, irmãos, se necessário for, que morramos por causa do Evangelho. Como está escrito lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 25. Se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. É Cristo falando isso. Ele poderia muito bem ter sido salvo. Afinal, o pastor já estava com o colete nas mãos. Mas a decisão dele foi mostrar na prática aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. Que para salvar sua vida, era necessário negar a si mesmo. Chegou o momento dele fazer isso. Em João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, eu creio que nesse momento, a mensagem do Evangelho está tilintando aqui em nossos ouvidos. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida.
e vida eterna. Pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos salvos. John Harper, ele pregou para que aquele homem pudesse ter vida, mesmo ele morrendo. Se você conhece alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, que está se afundando em seus pecados e que precisa ser salvo, o que você está esperando para fazer a pergunta mais importante da vida dela? Você está salvo? O texto bíblico que John Harper citou aquele homem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ele precisa estar em nossos corações e também nas nossas mentes e ser a bandeira que devemos levantar a todo o tempo. 800 passageiros do Titanic que sobreviveram naquele naufrágio colocaram a sua confiança nos coletes e nos botes salva-vidas. Mas aqueles que ainda não estão salvos, aqueles que precisam ser salvos, eles precisam pôr sua confiança no único que pode salvar suas vidas. Não é no colete, não é no bote salva-vida, mas em Jesus Cristo, o único Salvador, que morreu por nossos pecados, mas venceu a morte e ressuscitou. Ele está vivo e ele voltará para buscar aqueles que comprou com alto preço, com preço de sangue, conforme está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Visto que nós caminhamos para a eternidade, qual seria a nossa resposta para a última pergunta do pastor John Harper? Você está salvo? Se Cristo voltar hoje, você pode dizer que, assim como John Harper, você está preparado para a morte? Está? Então prega o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Aliás, nós estudamos domingo na escola dominical com o Danilo, né? Justamente o Eclesiastes, né? Justamente falando sobre a questão do tempo. Que quem tem domínio sobre o tempo é Deus. O tempo é dele. E ele trabalha conforme o tempo dele. E sobre o tempo, eu achei muito interessante a definição. É a duração relativa das coisas que cria no homem a noção do passado, presente e futuro, sendo, portanto, um período contínuo no qual os fatos se sucedem. Ou seja, irmãos, nós não temos controle, nós não temos domínio sobre o tempo. Um outro fato interessante sobre o tempo é: para que serve o tempo? O tempo serve para amadurecer pessoas, esclarecer fatos e acalmar tempestades. Não responsabilizemos o tempo por nossas péssimas escolhas, pelas oportunidades que não soubemos aproveitar ou a chance que deixamos escapar. Talvez por isso Paulo instruiu primeiro Timóteo a pregar a palavra, porque nós não temos como controlar o tempo. E esta é uma tarefa essencial de um cristão: pregar, pregar e pregar. Mas apenas a palavra de Deus. Não é pregar as nossas convicções, as nossas teorias, as nossas teses e pontos de vista a respeito de Deus, de Cristo e também da sua obra. Somente depois de pregar, de falar para Timóteo pregar, é que Paulo diz a ele: insiste em todo o tempo e fora de tempo para encorajá-los a permanecerem firmes na fé. Como diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, nós não conhecemos o tempo de Deus. E a palavra diz que há tempo para tudo, inclusive o tempo para a nossa partida. Que possamos aproveitar o tempo que Deus ainda está nos dando e não perdermos ou deixarmos escapar as oportunidades. John Harper sabia
que Deus poderia, se quisesse, salvá-la daquela tragédia. Mas ele também sabia que seu tempo aqui já tinha sido determinado por Deus. E ele não desperdiçou a última oportunidade que Deus deu a ele para pregar o Evangelho. Há tempo e fora de tempo. Que nós possamos fazer essa pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Você está salvo? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus realmente coloque em nossos corações o desejo de, a tempo e a fora de tempo, aproveitarmos as oportunidades para pregarmos a palavra do Senhor. Assim como aquele homem que estava segurando aquele pedaço de madeira naquelas águas congelantes do Oceano Atlântico. Há muitos que estão se afundando. Há muitos que ainda não conhecem o Salvador de suas vidas. E Deus, Ele quer contar conosco. Ele nos chamou. Ele nos comprou com sangue para que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo. E que essa pergunta ela possa realmente estar nos seus lábios, assim como esteve nos lábios do pastor John Harper, para que você possa dizer, possa perguntar a alguém que você conhece, que ainda não conhece a Jesus: você está salvo? Que Deus nos abençoe e que Ele continue nos usando para a honra e glória de seu nome. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque ela realmente é o poder do Senhor para a salvação daqueles que creem. Mas ainda há muitos, ó Pai, que não ouviram a sua palavra. E, ó Deus, muitas vezes nós estamos de braços cruzados. Nós deixamos, ó Deus, de perguntar, Pai, para as pessoas que estão caminhando ao inferno: você está salvo? Ó Deus, que essa pergunta esteja em nossos lábios diariamente. E que ela possa ser proclamada, ó Deus, para que, assim como nós um dia ouvimos, outros também possam ter essa oportunidade. Ó Deus, usa a nossa vida, assim como o Senhor usou a vida do pastor John Harper e de tantos outros, ó Pai, que o Senhor tem usado para pregar a tua palavra. Que nós possamos realmente ser servos do Senhor, de fazer a diferença nesse mundo. Ó Deus, seja qual for a situação, de tragédia ou não, ó Deus, de festa, qual for a situação, que nós possamos estar preparados para realmente sermos usados pelo Senhor, para pregarmos a tua palavra e alcançarmos vidas. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade dessa devocional. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mesmo é que prepara esses momentos. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Fique com a tua igreja. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque nós já estamos podendo voltar a cultuar o Senhor na tua casa. Com restrições, com protocolos, ó Deus, mas como é bom estarmos ali. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja. E, ó Deus, dê ousadia à tua igreja, ó Pai, para que ela possa pregar a palavra do Senhor. E é no nome do nosso Senhor e Salvador, aquele que entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, um forte abraço. Até me emocionei um pouco aqui. Mas um forte abraço a todos vocês, às suas famílias. E agora eu peço para que você também ore na sua casa, junto com seus familiares. E coloque a Deus o desejo realmente de você, a tempo e a fora de tempo, pregar a palavra de Deus, para que outros também possam ser salvos. Forte abraço e até a próxima.